Primeiro ponto que o autor destaca aqui é que nós precisamos ter a consciência de que o nosso mundo não é aqui. Nós somos todos peregrinos no amor de Deus. O melhor vem depois. Esse é o tema de 20º do livro, O Mistério da Profecia. O melhor vem depois. O escritor começa narrando uma descoberta arqueológica, onde, numa tumba mortuária, né, de Faraó, eles encontraram aqui, irmãos, um tesouro de valor incalculável. Eles encontraram um trono de ouro, pedras preciosas, um punhal de ouro, uma cadeira, charrete. Os faraós, eles eram sepultados e eles levavam com eles a sua riqueza, porque eles acreditavam que no mundo dos mortos eles precisariam ter toda essa pompa, toda essa glória, toda essa riqueza. Então, esse tesouro, a arqueologia não conseguiu calcular o valor de ouro, de pedras preciosíssimas. Porém, nós entendemos que onde o faraó está, ele não precisa dessas coisas. Ele não vai usar essa pompa e essa glória que ele teve aqui, porque a glória desse mundo ela é passageira. Nós esperamos uma terra gloriosa, onde virá assim vamos dizer, uma mega cidade de ouro, e ela desce do céu. Assim o Apocalipse revela para nós, e eu convido você a viajar nessa boa leitura no livro santo do Apocalipse. Apocalipse de João, ele escreveu na ilha de Patmos, estava de fato preso, mas não existe prisão para aquele que está em Jesus Cristo, aquele que tem em Jesus Cristo a sua esperança. Então, os irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias aí no livro de Apocalipse, no capítulo 21, capítulo 21. E hoje, talvez, irmãos, a gente olhe para essa leitura e não vislumbre e não fique tão, vamos dizer assim, eufórico como era no passado, né? A euforia que tomava conta quando a gente lia pela primeira vez esse relato, né? Quando João diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Vi também a Santa Jerusalém, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus. E aqui João vai fazendo uma descrição fidedigna, né, da Nova Jerusalém. E nós podemos perceber que ela é de ouro, né? Veja que coisa extraordinária. Ela é de ouro e ela vem do céu e ela desce até a terra. Então, nós podemos pensar na beleza, na extravagância desses faraós, podemos pensar que tudo isso é perecível, toda a glória dessa terra, ela tem um fim. Porém, um dia nós veremos o nosso rei e ele virá e a sua glória não terá fim. Então, toda a beleza, toda a glória que o mundo pode ter, ela não pode se comparar, né? Não podemos comparar, porque na primeira João, na sua carta, no capítulo de João,
Mira João, capítulo 3, no verso 2, diz João, escreve, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então, nós veremos o Senhor na sua glória, na sua glória. O Senhor virá de maneira revestido de toda a sua glória. Não mais como um bebê fragilizado, não mais como uma criança indefesa. Ele virá na glória do Pai, na glória dos anjos e na sua própria glória. O dia da ressurreição será o dia em que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O que é mortal será revestido da imortalidade. Escreveu Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versos 51 a 53. Nós seremos semelhantes a ele. João escreveu na sua carta, de 1 João, capítulo 3, verso 2. Então veremos o rei na sua formosura. Isso está em Isaías, no capítulo 33 e no versículo 16. São pessoas reais, viu, irmãos? Pessoas reais. Pessoas reais no mundo real, no mundo de santidade, no mundo de paz, de amor e de justiça social. Eu estava olhando algumas coisas e é interessante como o ser humano é um poço inesgotável de hipocrisia. Pessoas que elas pregam o socialismo, pessoas que pregam a igualdade, pessoas que dizem assim, olha, temos que viver de maneira decente, né? Repartindo. Essas pessoas estão na Europa, elas moram na Europa. Pessoas que pregam o socialismo para os outros, mas, de fato, elas pregam o capitalismo para elas. Mas aqui nós teremos um país de justiça social, um país onde todos poderão plantar e colher do seu trabalho. Um país onde Cristo estará conosco. E nesse governo de Deus, aí você não terá injustiça, você não será maltratado com altos impostos, você não vai adoecer e não vai ter como não cuidar da sua saúde. Veja que aqui, ainda que as pessoas paguem planos de saúde altíssimos, quando elas precisam, às vezes elas se perdem, não é? Num processo, numa fila infinita. Porém, nesse dia, irmãos, nós veremos pessoas reais no mundo real. Vai ser tremendo, vai ser extraordinário. Esse país é um país de Deus, onde nesse dia o deserto e a terra se alegrarão, e exultaremos e nos alegraremos. E aqui diz que o deserto, ele florescerá. Então, isso aqui está dando para nós um lampejo, vamos dizer assim, uma pequena visão do que será o reino de Deus. Será um reino que não terá fim. Cristo, ele reconhecerá os seus seguidores e ele dará a cada um de nós o corpo glorificado, o corpo de glória, semelhante ao dele. Nós nos reconheceremos, apesar de termos um corpo de glória, a Bíblia faz menção que essas pessoas, elas reconhecerão os seus entes queridos, né? Nós reconheceremos. Devemos, então, dar glória, porque aqui não é o nosso lar. Precisamos glorificar a Deus e ter essa consciência. Ter essa consciência, irmãos, que o nosso mundo não é aqui, que Deus tem algo melhor para cada um de nós. Jesus Cristo virá cumprir a sua promessa, porque a sua promessa, ela é fiel e verdadeira. Ela é fiel e verdadeira. Nenhum morador ficará doente. Assim expressa o profeta Isaías, no seu livro 33 e no verso 24. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Nós não sepultaremos as pessoas que nós amamos. Não haverá mais idosos sofrendo. Não haverá mais aquelas casas onde eles são deixados pelos seus próprios entes queridos. Não existirá mais essas coisas. Então se abrirão os olhos do cego. Isso está no livro do profeta Isaías. Ele mostra aqui que a enfermidade e a limitação ela será vencida. Então se abrirão os olhos dos cegos e eles verão
os surdos, eles ouvirão, os coxos saltarão, e se até a língua se soltará, e eles louvarão a Deus. Então, aqui o profeta está mostrando que as limitações físicas, limitações psicológicas, nessa madrugada, não são poucas pessoas que estão sofrendo. Não são poucas as pessoas que não conseguiram dormir a noite inteira com os seus pensamentos. São pessoas que, às vezes, dá cabo da própria vida mediante o sofrimento. Mas nesse novo país, nessa nova terra, aí, amigos e irmãos, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, não haverá mais depressão, não haverá mais esquizofrenia, não haverá mais hospitais psiquiátricos, não haverá mais indústrias farmacêuticas que elas enriquecem à custa das mazelas e dos sofrimentos humanos. Já não haverá mais essas coisas. Já não haverá mais nem violência, nem guerra, nem vítimas das guerras. Pessoas que não se conhecem e que se matam, soldados, né, que vão para o campo de batalha e que eles tiram a vida de pessoas que nunca viram e que levam, assim, sofrimento para as famílias. Então, não haverá mais essa violência. A ganância não haverá mais por território. Pessoas não irão querer avançar os poços de petróleos, né? E o petróleo, os barris de petróleo, isso eleva a economia da cidade e a economia da humanidade, e o mercado financeiro dispara, e pessoas não têm condições de comprarem o que é essencial. Não haverá mais essa, vamos dizer, essa economia galopante, não haverá mais essa questão da infração que tem campeado, né? Que tem levado sofrimento às pessoas. Não haverá mais isso. Não haverá pessoas exploradas, não haverá os pobres que serão explorados pelos ricos, as nações se converterão e não haverá mais a espada, né? Não haverá mais as lanças, não haverá mais vidas não serão mais ceifadas, não haverá mais combate entre as nações. Todos tomarão conhecimento do santo monte do Senhor. Ali haverá alegria, ali haverá contentamento e felicidade. Diz o profeta Isaías no seu livro, no livro de Isaías, no capítulo 65, nos versos 21 e 22, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Então, veja que aqui, irmãos, as pessoas não trabalharão para que outros colham. Não existirá essas coisas. O trabalhador, ele desfrutará e haverá atividades agrícolas, né? Assim como foi no Éden, assim como Deus deu ao santo casal o privilégio de trabalhar com a terra, o privilégio de desfrutar da matéria-prima, o privilégio de poder tirar da terra o que é precioso. Então, aqui, veja que isso voltará, o Éden será restaurado. E o amanhã começa hoje. Hoje, eis o dia de nós nos alegrarmos e fixar nossa esperança no Mestre. Você poderá construir a casa dos seus sonhos num campo, né? Num campo e ter uma casa na cidade santa, na Nova Jerusalém. Então, aqui está, irmãos, o sonho. E quando a gente vê nesses filmes, né, nessas produções de Hollywood, e Hollywood diz assim, e foram felizes para sempre. Então a gente vê assim, foram felizes para sempre. A gente fica, às vezes, encantado e lendo a palavra de Deus, a gente pensa que isso é produto de uma mente em prisão, de um sentimento de opressão, pessoas que foram oprimidas e que sonhavam e que era de fato uma obra de ficção. Não, o céu é tão real quanto eu e você. A Nova Jerusalém é a cidade santa de Deus e também será a nossa morada e a nossa habitação. Então, o melhor, de fato, está para vir, irmãos. Vem depois, o melhor vem depois. Plantaremos bosque, comeremos o fruto do nosso trabalho, a vida no Éden será restaurada, nós fomos feitos para viver uma vida no jardim de felicidade. Nosso mundo
se tornou uma selva de sofrimento, né? Nosso mundo tornou-se uma selva de sofrimento. Nesse momento agora, 4h32 da manhã, já tem alguém correndo, já tem alguém numa padaria, vamos dizer, que não se alimentou o suficiente, mas para produzir pão para as famílias. No momento como esse, já existe alguém que está no ônibus correndo para o seu trabalho, para chegar na hora, para dar de comer à sua família. Nesse momento, tem uma mãe que está acalentando o seu filho. Nesse momento, existe uma mãe num leito de uma UTI, esperando que o seu filho tenha uma reação. Nesse momento, existe um pai que está recebendo a notícia de que seu filho não resistiu, que ele não está mais aqui conosco. Nesse exato momento, está alguém no leito da UTI lutando para que sobreviva, e muitos não irão sobreviver. Esse é o mundo terrível e cruel em que nós vivemos. Nesse momento, alguém vai perder a vida. Nesse exato momento, alguém está desistindo da vida. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos e amados irmãos, o sofrimento terá fim. A morte já não mais existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, diz o escritor de Patmos, porque essas primeiras coisas passaram. Aquele que faz nova todas as coisas, diz, essas palavras são fiéis e verdadeiras. A testemunha fiel, Jesus Cristo, aquele que deu essa visão a João na ilha de Patmos. Essas coisas maravilhosas, elas sobrevirão aos santos de Deus. Eles terão um relacionamento, né? Terá uma vida relacional. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8 e no versículo 11, diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão na mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus. Então, Jesus Cristo está dizendo aqui que o reino dos céus é um presente para todos nós. Ele está nos dando aqui esperança de que a nossa vida não é aqui, que nós não devemos continuar correndo de maneira frenética, desesperado, correndo pelo precioso pão. Muito embora a gente tenha que correr, mas a ganância não deve ser uma parte ativa na nossa vida. Devemos almejar a nova Jerusalém. Nós teremos conversas profundas. Nós iremos nos sentar com Abraão, com Isaque, com Jacó. Nós iremos ter ali a companhia de Davi e perguntar para ele como que foi aquela situação com o gigante Golias. Nós também conheceremos esses heróis anônimos, pessoas como os valdenses, pessoas que deram a sua vida por essa causa. Então, nós poderemos ali sentar com muitos dos salvos e o céu será um lugar de surpresas. O céu será um lugar espetacular. O céu será extraordinário. E o céu deve começar hoje, deve começar agora com o nosso coração. Quando em Apocalipse 21, e no versículo 3, João ouviu uma voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa é a melhor notícia, irmãos. O próprio Deus estará conosco. Nós não estamos só. Nós não estamos aqui sozinhos. Não fomos deixados à mercê da própria sorte. O Senhor nos acompanha nesse vale e nesse deserto. Você está sofrendo, você está passando provações. A forte mão do Onipotente é contigo nessa manhã. Às vezes o desespero, às vezes o lamento, às vezes as lágrimas, às vezes o sofrimento nos abate e a gente pensa que a gente está só. Você não está só, porque o Espírito de paz e de amor, Deus é contigo e essa prova chegará ao final. O Senhor, no final da jornada, nós encontraremos o Senhor com os braços abertos a nos dizer assim: meu filho, minha filha, seja bem-vindo. Você completou a carreira, você ganhou a coroa da salvação. É um privilégio ver Adão e Eva. Nós iremos ter esse relacionamento, desfrutar com os patriarcas, com nossos primeiros pais aqui na terra. Nós andaremos com ele
e poderemos ouvir dos lábios do nosso primeiro pai, né? E o interessante é que para a gente entrar na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, para a gente poder desfrutar dessas coisas, tudo isso é de graça. Viu, irmãos? A gente não precisa pagar para ir até a Cidade Santa. Se você quiser ir hoje até Jerusalém, a Jerusalém antiga, lá, a Jerusalém que existe hoje, né? Peregrinos do mundo inteiro vão até Jerusalém. Você precisa pagar uma passagem aérea, né? Para você chegar até lá. Você precisa pagar para entrar em alguns pontos turísticos. Você vai ter despesa com hotel. Mas eu quero dizer para você que para entrar na Nova Jerusalém, você não precisa pagar nada, porque o preço já foi pago por Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Apocalipse 21, no verso 12, diz que a cidade santa tem grande e alta muralha, 12 portas, e sobre ela nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Veja que coisa extraordinária. Não é surpreendente isso? Não é extraordinário a gente poder, de fato, entrar ali? Entre elas está Rubens, né? O nome das portas lá, Levi. Esses eram homens que cometeram falhas, foram homens falhos. No entanto, a Bíblia mostra que o Senhor ali, cada porta tem o nome, né, das tribos de Israel. Isso quer dizer que nós encontraremos 12 apóstolos de Jesus, Simão, que negou a Cristo, Tomé, que duvidou dele, Tiago e João, são chamados filhos de trovões, com sua personalidade forte. Isso quer dizer que o céu não é lugar de santarrões, daquelas pessoas que nunca pecaram, que nunca cometeram falhas. O céu é lugar de pessoas que erraram, mas de pessoas que resolveram depor a sua vida aos pés de Jesus Cristo. Então, o céu nos pertence porque Cristo pagou o preço. E o melhor vem depois. Tá certo? Meus irmãos, nós não podemos sair correndo aqui, nós devemos honrar os nossos compromissos nessa terra, devemos trabalhar, e se tem alguém que tem que trabalhar, é o cristão, o seguidor de Jesus Cristo, para honrar os seus compromissos. Mas devemos ter em mente uma coisa: o nosso mundo não é aqui, a nossa jornada não é aqui, o nosso investimento não é aqui, o nosso maior empreendimento não é aqui. O nosso lugar é na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Nós somos todos peregrinos no amor de Deus. Então, essas coisas acontecerão de fato e nós entraremos pelos portais da nova terra. Em Apocalipse 21, no verso 25, João assegura que essa cidade santa nunca jamais será preciso a gente, por exemplo, colocar alarme, não é? Colocar guardas, né? E pessoas que têm recursos são monitoradas 24 horas. Mas em Apocalipse, no capítulo 21 e no verso 25, João assegura que as portas da cidade nunca jamais se fecharão de dia. Então, não haverá essa, vamos dizer assim, esse sentimento e essa insegurança. Essa insegurança. Às vezes, você sai de casa e você fica com aquela mente perturbada. Será que eu fechei a porta? E às vezes a pessoa volta para conferir se fechou a porta, se fechou um portão, se deixou seguro. Essas inseguranças não mais existirá. A nova terra, irmãos, a paz, a segurança, o amor, a justiça social, aquilo que nós almejamos, a felicidade, nós encontraremos, porque Jesus, ele é fiel. Jesus Cristo hoje é o nosso advogado. Ele anula todas as acusações de Satanás. Tudo aquilo que o diabo pode nos acusar, Cristo pode nos perdoar, porque ele é o nosso advogado. Ele defende a nossa causa. Ele está conosco. Você pode chegar e entrar nessas portas e entrar na Nova Jerusalém, porque Jesus Cristo, ele te representa. Jesus Cristo nos representa. E João diz, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que você não peque. Mas se você pecar, você tem Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos seus pecados, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos,
mas pelos pecados do mundo inteiro. Então, Jesus Cristo nos capacita nessa madrugada. Jesus Cristo nos dá direito. Ele já conquistou por sua justiça, por suas pisaduras, diz o profeta, nós fomos sarados. Então, nós temos direito à nova Jerusalém, à cidade santa, à nova terra. Nós conquistamos, irmãos, e conquistaremos, não por nossos esforços, mas pelo Cordeiro. Ele é digno, e nós devemos prestar a ele uma adoração aqui. Adoraremos aqui e adoraremos na nova terra. Nós iremos adorar e teremos comunhão com os nossos irmãos e comunhão com o nosso Deus. Você não gostaria, meu irmão e minha irmã, que o amanhã começasse hoje, porque o Cordeiro, ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Em Apocalipse, no capítulo 5, nos versos 11 e 12, o profeta expressa o seguinte pensamento: digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, o Cordeiro, ele é digno, e com o seu sangue ele comprou a multidão. E dessa multidão nós devemos fazer parte. Você está sofrendo nessa manhã, você está angustiado nessa manhã, a sua dor não é maior do que a sua esperança. Pode ter certeza disso. A esperança, ela é maior. Se a dor nos abate nessa manhã, pastor, eu estou sofrendo, eu estou angustiado. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se a dor nos abate nessa manhã, a esperança nos carrega em seus braços fortes, porque a esperança é maior do que a dor. Você não está só. Cristo é contigo. E eu te encontro na porta. Eu não sei qual é a porta que eu vou entrar, porque são 12. Né? Uma dessas aí. Você vai procurando. E aí nós nos encontraremos lá, honra e glória do Eterno. Vamos conversar com o nosso Pai Celestial, bondoso Deus e amado Pai. Nós podemos desfrutar dessa leitura. E nós queremos continuar sonhando acordado, Pai, com a nova Jerusalém, com a cidade santa que vem da parte de Deus. Ela é preparada como uma noiva. Ela, Pai, tem pedras preciosíssimas, o ouro. As pessoas brigam aqui pelo ouro. O ouro lá será pisado pelos salvos, pelos santos em Jesus Cristo. Ó Deus, que essa esperança continue em nossos corações. Fortalece a nossa fé e nos dá o teu poder nessa manhã, o poder do Espírito Santo, a comunhão com Deus, Espírito Santo, para a gente continuar nossa jornada e no final nos encontrarmos na nova Jerusalém. Abençoa teu povo, Senhor, e nos dê uma manhã em tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e nós iremos nos encontrar. Muitas vezes aqui, mas também iremos nos encontrar lá. Tá bom, meus queridos?